Tivemos um probleminha aqui, mas já voltamos. Então eu vejo que os desmandos, as omissões que vêm acontecendo nos últimos tempos, elas nos assustam. Voltou? Oi, oi. Voltou aí, nós tivemos uma queda. Está voltando. Aí tivemos uma queda. A Vivo tem judiado de nós por esses dias aí. Mas enfim. Sigamos. Então essa pérola ela não pode deixar de brilhar. E é o que a gente vem vendo nos últimos tempos. A pérola principal, que é o bem-estar das pessoas, que é o bem-estar da comunidade, que é o bem-estar do nosso povo, deixou de existir. Passou-se a ver somente a pérola financeira, cuja pérola ela fica muito resguardada e ela só é lembrada de 4 em 4 anos. Aí sim, aí aparece todo mundo para polir a pérola. Depois que chegam lá, jogam a pérola na gaveta e abandonam ela por mais 4 anos. Então, resumindo, isso quer dizer, o povo só é lembrado a cada 4 anos. Certo? Voltam lá, tiram a pérola da gaveta, dão uma limpada na pérola, saem por aí, prometem mundos e fundos e depois não acontece mais nada e esquecem da pérola principal, que é o bem-estar do povo, e passam a ver somente a pérola financeira. Esse é o ponto principal, assim eu vejo a administração pública. Administrar para todos, administrar para o povo, administrar o que é do povo. E vendo como base, como foco principal, a necessidade daqueles que mais necessitam ser ajudados, ser acolhidos. Então essa pérola no todo, no geral, essa pérola não pode deixar de brilhar, em momento nenhum. E isso é o que a gente vem vendo acontecer nos últimos tempos. Então, chega. Né? Temos recebido muitas sugestões. Porque o que acontece? As pessoas, graças a Deus, graças a esse mundo de tecnologia, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, enfim, de tantas coisas boas que isso nos trouxe, né? Infelizmente, diante desse quadro de pandemia que estamos vivendo, né, esse meio de comunicação ele tem nos ajudado muito. Nós temos conseguido nos aproximar e assim ouvir, e assim também expor, e assim ir mostrando caminhos, e o caminho é possível. Temos hoje, onde nós vamos chegar com todas essas omissões diante de soluções básicas? O que são omissões diante de soluções básicas? Aquelas que acontecem todo dia e que ninguém quer ver. Muitas coisas não são resolvidas porque se vê o lado político, não se vê o lado real e o lado da necessidade, o lado da administração real da cidade, e a cidade assim fica abandonada, e para não prejudicar esse ou aquele que é aliado político, as decisões acabam não sendo tomadas. Né? Exemplo é hoje as reclamações que nós temos do comércio local. Porque o comércio paga imposto, o comércio tem despesa, sua maioria com aluguel, com energia, com água, com funcionários, e aí acabam se vindo de fora os ambulantes. Não que eu tenha nada contra, tá? Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem o direito de ganhar o seu pão, mas entram e levam daqui o dinheiro do nosso município, deixando o nosso comércio muitas vezes a ver navios. Então, o que sou favorável? Sou favorável que tenha ambulante sim, sem dúvidas nenhuma, mas que somente entrem na cidade para vender as mercadorias que aqui nós não dispomos. Não aceito, não concordo com isso.
Eu não posso aceitar na minha cidade alguém que venda camisetas, sabendo que nós temos tantas lojas que vendem camisetas. Eu não posso aceitar alguém que venha vender cebola, batatinha. Nós temos quitandas, nós temos supermercados que tem todo esse trabalho, que tem tudo isso à venda. Então isso já faz parte das omissões e soluções básicas. Então você massacra o comércio local. Ah, mas se cobra taxa. Tá, é preferível não se cobrar taxa, deixar que vá embora, mas que prestigiemos o comércio local. Esse sim sofre e tem suas despesas. Outras reclamações, a questão dos animais na rua, que também é uma omissão. Muito se prometeu já lá atrás e nada foi feito. E nós precisamos resolver isso. Nós sabemos quantos animais estão abandonados na rua, desamparados. Nós precisamos de médico veterinário que de fato atenda as demandas da nossa cidade, que isso não vem acontecendo. Isso precisa ser resolvido, isso tem que ser resolvido, e isso custa muito pouco ou quase nada para a administração pública. Nós temos hoje os conjuntos habitacionais totalmente esquecidos e abandonados, e que essa é uma pérola que eu prezo muito, porque durante 25 anos de vivência política, as pérolas que eu quero dizer são as pessoas que moram nos conjuntos habitacionais, nada mais nada menos, foram tratados como voto de curral. Porque lá só vão a cada 4 anos prometer e depois não voltam mais para cumprir. Haja visto que quem mora nos conjuntos habitacionais sabe do que eu estou dizendo. Tá? Sabe o quanto são massacrados, sabe o quanto são desmerecidos. Agora, quando vai chegando perto da campanha, todo mundo lembra lá dos conjuntos habitacionais. E depois falam que os conjuntos habitacionais, os moradores dos conjuntos habitacionais, são os currais eleitorais dos mandantes que estão aí. E isso, vocês que moram nos conjuntos habitacionais, que sabem do que estou falando, das praças abandonadas, dos desmandos, dos parques quebrados, vocês vão de convir comigo que chega, que vocês não são parte de um curral eleitoral de ninguém. Vocês são cidadãos irapuanenses, vocês são cidadãos que pagam seus impostos, que têm as suas habitações, que têm a sua vida diária e que também merecem o tratamento digno, tanto quanto aqueles que moram nos bairros mais centrais da cidade. Haja visto o distanciamento, que basta prestar atenção na história para vermos o que é que aconteceu lá no início dos conjuntos habitacionais. Vou convidá-los a pensar. Hoje, na atualidade, os conjuntos habitacionais, eles estão um tanto quanto distante das áreas centrais da cidade. Hoje. Agora vocês imaginam isso há 20 anos atrás, quando foi construído o primeiro conjunto. Olha onde estavam os conjuntos habitacionais. Olha onde estava. Tá? Que era para manter distância. Então espera, ou nós somos todos iguais, ou todos são pérolas e precisam ser zeladas, ou cada um tem o seu valor irreal, ou só são lembrados, como dizem os velhos políticos, que os moradores dos conjuntos habitacionais são currais eleitorais, que lá se compra votos e decide a eleição. Será que é isso que nós queremos? Eu acredito que não. Eu acredito que hoje eu falo para uma multidão de pessoas centradas e inteligentes, que hoje têm nas suas mãos os meios de comunicações mais atualizados, que assistem televisão, que acompanham a vida política da cidade e que têm conhecimento do que eu estou falando, tem conhecimento do que acontece na nossa cidade desde a sua história. O que me proponho? Proponho a mudar essa história, a fazer com que também os moradores dos conjuntos habitacionais,
que são cidadãos tanto quanto aqueles que moram na zona central da cidade ou nos bairros mais próximos, tenham o seu direito garantido, tenham as suas praças zeladas, tenham as suas ruas cuidadas, e que não exista mais essa diferenciação entre esse ou aquele, entre quem mora lá e quem mora cá. Porque muitos já reclamaram que o tratamento é desigual, que o tratamento não é o mesmo em qualquer um dos órgãos, em especial aos órgãos que são mais utilizados pelos nossos munícipes. Então isso é um caso para se pensar, e eu quero chamar a atenção mesmo, assim, com respeito, com carinho. Quero me dirigir em especial, nesse momento, nessa fala, aos moradores dos conjuntos habitacionais, porque na velha política, nesses que aí estão e naqueles poucos que ainda vieram atrás, vocês são tratados como curral eleitoral e depois abandonam vocês. É assim que eles veem vocês. E não adianta dizer que é diferente. Então chega, o tratamento tem que ser igual, o tratamento tem que ser respeitoso, o tratamento ele tem que ser humano, humanizado, porque todos são iguais. Em especial, maior atenção àqueles que mais necessitam. E quem são aqueles que mais necessitam? São aqueles que no decorrer da vida se deparam com situações inesperadas, com situações muitas vezes que saem fora da realidade, se tornam irreais, que fogem do controle, que são pessoas que precisam de fato do acolhimento da administração pública, e ela é omissa exatamente neste tempo. Haja visto que, quando não é omissa, ela faz o seu papel de qualquer jeito. E vou só citar um exemplo do que nós acompanhamos em algumas publicações de redes sociais nessa semana, quando uma pessoa recebe uma cesta básica de dentro da assistência social e ela é entregue com o pé. Ela não foi entregue com a mão. Então, que respeito é esse que é dado aos mais necessitados? Senhores vereadores que me ouvem, apurem isso. Cesta básica sendo entregue com o pé porque a pessoa que entregou não podia pegar com a mão. Isso não pode ser falta de respeito. O ser humano tem que ser respeitado. O ser humano precisa ser tratado com dignidade, olho no olho. Ele não precisa somente da cesta básica, ele precisa da atenção básica, do respeito, de ser tratado com dignidade, de ser tratado com olho no olho, com bate-papo, porque não é somente a fome de comida que muitas vezes bate a porta deste ou daquele cidadão. É um caso para ser analisado. As lombadas, muito bem lembrado aqui, que faz parte do meu rol de bate-papo. A quanto se cobra a lombada? Já tivemos acidentes, infelizmente, com uma criança que, graças a Deus, está em plena recuperação. Mas o que custa uma lombada? O que custa um redutor de velocidades hoje na maioria das vias públicas? Não custa nada para a administração pública. Basta termos um engenheiro de tráfego que possa acompanhar e fazer ela dentro dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro. Ou nós vamos esperar acontecer quantas tragédias mais para fazer lombada? Quantas vezes vai ter que acontecer alguma coisa para poder alguém acordar? Ou melhor, não vai acordar, porque não dá tempo de acordar mais. Fazem lombadas onde não é necessário. Fazem lombadas, muitas vezes, para beneficiar aqueles que são seus companheiros políticos, mas onde de fato é necessário fazer lombada, onde é de fato necessário fazer uma conscientização de velocidade, não se faz. Aí deixam que o pior aconteça, depois vão lá de bonzinho posar na fotografia. Aí não dá. Não é essa administração que nós queremos. Nós somos um município
de 7 mil habitantes, onde todos nós nos conhecemos, onde todos nós nos deparamos no dia a dia, seja na rua, seja na praça, seja no trânsito, no banco, no supermercado, no açougue, enfim. Nós não podemos ter essa distância do poder público. Nós não podemos. Você, enquanto cidadão, tem o seu direito de ser ouvido. Você precisa ser ouvido. Cada um tem os seus reclames. Cada munícipe tem as suas colocações, as suas observações. Ninguém manda. O prefeito não manda. Ninguém manda. Porque não é necessário ter quem manda. É necessário ter quem administra. E administrar a coisa pública é diferente de mandar. Essa época de mandar já se foi. Tenho recebido e acabo de receber aqui agora o conjunto Tirfeu Pongelupe, tá? Com a academia ao ar livre quebrado. Senhores vereadores, vamos esperar alguma coisa acontecer para depois tomar providência? Já demorou para tirar aquilo, eu estive no local. Ou zelem por aquilo, ou tirem aquilo de lá. Isso é desmando, isso é falta de zelo com a coisa pública, com aquilo que foi gasto o dinheiro do cidadão para lá implantar. Vocês estão vendo como a pérola principal está esquecida e abandonada, e nós não podemos mais permitir. Saúde, vamos tratar sobre isso no momento oportuno, mas a saúde ela precisa ser priorizada e com igualdade para todos. Vou entrar num assunto que hoje um cidadão de bem questionou comigo. Nós estamos vivendo em plena pandemia, uma pandemia assustadora que está devassando a nossa região. Devassando a nossa região. Nós temos municípios menores que o nosso, com 60 casos. Nós temos municípios vizinhos que os prefeitos não estão dormindo à noite, porque está preocupante demais. Foram omissos. A cidade foi omissa, porque lá atrás, quando tudo começou, levaram a coisa meio que no pontapé. E depois, de repente, resolveram fechar o comércio e o comércio pagou a conta e as duras penas. Faltou diálogo. Depois, mandou abrir o comércio a meias portas, como se fossem bandidos escondidos dentro da sua própria sala de comercialização, vendendo a meia porta. Aí determina que cada um assine um termo de responsabilidade e determina que abra. Espera, a responsabilidade não é do comerciante, a responsabilidade é do gestor público. E assim fala o decreto estadual. E agora estamos chegando a um ponto, e eu espero que não chegue, que vai ter que decretar que o comércio feche as suas portas novamente. Isso falta de diálogo. Em conversa com alguns comerciantes, fui bem claro. Sou contra o fechamento do comércio nesta cidade, na minha cidade. Eu sou a favor do diálogo, aquele diálogo que deveria ter acontecido quando começou a se cogitar o coronavírus ou o Covid-19 em todo o país. Se vocês perguntarem para mim se o que eu penso em relação à minha cidade é o que eu penso em relação aos grandes centros, eu vou dizer para vocês que não. São situações diferentes, porque nós somos uma comunidade pequena, onde somamos hoje 7.900 habitantes, e que se for para a rua hoje são 3.000. Nós não deveríamos nunca ter sacrificado o comércio local como foi sacrificado. Bastava-se ter diálogo, estipular horários, estipular regras claras, onde ninguém tivesse que deixar de ganhar o seu pão de cada dia, que pudessem estar trabalhando sem comprometer a dignidade e a saúde da pessoa humana. Mas não fizeram isso porque não quiseram, por medo de perder voto. E defunto não vota. Não podemos esperar que Irapuã chegue ao caos. É preciso segurar as rédeas. É preciso dialogar com o comércio local antes que seja tarde demais.
Os gráficos apontam um crescimento absurdo. E isso nós, vou dizer agora enquanto cidadão, não enquanto pré-candidato, nós não podemos admitir mais isso. Que tivessem dialogado lá atrás, lá no começo, que tivessem chamado os comerciantes, que tivessem sentado com todos e vamos estabelecer regras de forma que a saúde não seja prejudicada, que os cidadãos não sejam prejudicados e que o comércio não seja prejudicado. Isso não aconteceu. Deixaram a coisa correr solta e depois mandaram fechar tudo. Porém, esqueceram que os comerciantes sobrevivem do produto do seu próprio trabalho. Então, pessoal, esse é mais um fator de omissão. Concordo? Bairros residenciais, animais sendo criados, falta de fiscalização. A saúde não fiscaliza, porque se ela fiscalizar, ela vai pegar exatamente aqueles que são ligados aos mandatários e isso eles não vão fazer. Omissão. Omitem, porque se esquecem do bem-estar do coletivo. Só lembram apenas daquele curral eleitoral que estão acostumados a fazer e que, graças a Deus, estão perdendo o foco, porque hoje ninguém é curral eleitoral de ninguém. Outra coisa que precisa se melhorar, e vamos trabalhar intensamente para isso, e esse é um dos meus projetos. As estradas da zona rural estão abandonadas. Eu saí pela zona rural e confesso para vocês que a tristeza foi grande, inclusive nos lugares onde os meus antepassados moravam. Verdadeiro abandono, como se na zona rural não morasse mais ninguém. Que falta de respeito com os nossos moradores da zona rural, que na sua maioria são idosos. Que falta de respeito. Nós temos equipamentos, ou ao menos éramos para ter. Nós temos máquinas, ou ao menos era para ter. Falta simplesmente querer fazer. Isso é muito triste. É por aí que a gente vê o abandono da nossa cidade, no âmbito geral, administrativo. A pérola não está sendo lustrada. Esqueceram a pérola, o povo está esquecido, as obras estão esquecidas, a infraestrutura está esquecida. E é assim que nós continuamos vendo Irapuã. E vamos ser bem sinceros, vamos ser abertos, porque nós somos adultos, estamos dialogando num bom bate-papo. Hoje nós temos uma cidade feia. Nós temos uma cidade feia, muito feia, porque está abandonada, porque ninguém cuida, porque sequer você vê alguém na rua que está dedicado a cuidar do nosso município. Então, se compararmos todas as nossas cidades da região, de portes iguais, ou pouquinho inferiores, ou pouquinho com um número maior de habitantes, vocês vão ver que nós nos perdemos no meio do caminho. Nós ficamos abandonados no meio do nada. Porém, com uma das maiores despesas da região. Essa é a realidade. Se sacrifica alguém. E esse alguém é o povo. E se sacrifica alguém visando a pérola errada, que é a pérola financeira, esquecendo da pérola exata, real, existente, que é a pérola chamada povo de Irapuã. E essa nós não podemos deixar jamais de zelar por ela. Então quero dizer uma coisa para vocês. É importante que os olhares nesse momento se voltem, em especial, para o momento de extrema dor que nós estamos passando. Eu estou com vários amigos contaminados pelo Covid-19. Fora desta cidade, em outras cidades. E eu não gostaria de ver nenhum dos meus amigos aqui contaminados ou portando vírus. Isso me entristece demais. Vamos ver aqui. Exatamente.
Olha, é bacana ouvir isso, que o mandatário acaba tendo o rabo preso. E aí o funcionário faz o que quer. E aí o que acontece? Nada. Nada. Mas vocês podem ter certeza, a regra do jogo, ela mudou. As pessoas hoje estão preparadas. As pessoas hoje estão conscientes. Aquela velha política que nós vimos até 3 anos e meio atrás, ela não existe mais. E o meu compromisso com cada um de vocês, que eu falo aqui pelas redes sociais em todos os nossos bate-papos, e que falo pela rua em todos os meus encontros com as pessoas, olhando no olho, eu tenho compromisso. Eu não tenho planinho de governo em papel colorido. Eu tenho um compromisso de olhar no olho. Eu tenho um compromisso com cada um de vocês e uma proposta de mudar esta cidade para que ela volte a brilhar. Eu amo a minha cidade e eu sei que cada um de vocês que estão assistindo também amam esta cidade e nós não podemos deixá-la à beira do caos, nós não podemos abandoná-la. E aí vem mais, vamos seguir. Qual é o tamanho abandono quando nós vamos nos deparar agora, muito em breve, para já, para ontem, porque foi uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo com o corte do 14º salário do servidor público mais uma vez. O servidor público perde. E vejam bem, quando eu falo que os olhos não são voltados para a pérola maior. A lei que está em discussão é a Lei 946 de 1992, que instituiu o 14º salário do servidor público. Há 2 anos atrás, o Tribunal de Contas apontou isso como falha. Apontou essa irregularidade no 14º salário. Então o que deveria ter se feito? E o que era necessário ter feito? Saberiam que a qualquer momento isso ia ser derrubado. A qualquer momento o funcionário público, o servidor público iria ser prejudicado. E ia tirar do bolso dele mais o 14º salário no corte. Mas pensaram, sabe no quê? Na economia de R$ 573.438,26. Ninguém se preocupou. O atual mandatário não se preocupou com o funcionário. Porque se tivesse preocupado, lá quando o Tribunal de Contas fez o apontamento, antes da Procuradoria-Geral de Justiça ter entrado com a ação, antes do tribunal ter julgado a ação, ou no decorrer da ação, teria dado um aumento real, distribuído o 14º salário e acrescido isso e incorporado isso no salário do servidor público. Não fez. Porque para fazer teria que cortar na própria carne, teria que cortar as terceirizações, teriam que abandonar os terceirizados, os cupinchas, e não fizeram. Então, mais uma vez, o servidor público vai ser sangrado. Mais uma vez, o servidor público vai ser penalizado, porque vai deixar de receber o seu 14º salário. Isso foi uma omissão grave da administração pública. E mais uma vez o funcionário público vai pagar a conta. Porque é o 14º salário, quer dizer, um salário a menos que o servidor público vai receber. Isso é um compromisso que tenho com os servidores públicos, de dar o aumento digno do salário, mas cortar as terceirizações. Que hoje, segundo as nossas contas, sem aprofundar muito na matéria, a nossa economia hoje, com as terceirizações cortadas, com as tetas cortadas, seria em torno de R$251 mil por mês.
É aí que as torneiras estão abertas. Porque não há, eu já disse isso e volto a repetir, eu não vejo necessidade de terceirizar um serviço que nós temos aqui. Eu não vejo necessidade de extrapolar a folha de pagamento no seu limite extremo, que é de 54%, chegar a 57,8% a bel prazer, porque tem rabo, porque não pode cortar da própria carne. E o funcionário paga a conta, e a sociedade paga a conta. E não é esse o meu compromisso. Eu não tenho rabo com ninguém que eu precise terceirizar serviço depois. Porque eu não tenho financiadores de campanha. Que isso nós vamos falar numa próxima live, para que vocês entendam quando é e como é que funciona os financiadores de campanha e depois vira essa lambança de pagamento, de terceirização de tudo quanto é coisa. Enquanto o funcionário público e a cidade, os cidadãos da nossa cidade pagam a conta e pagam caro. E pagam na saúde, pagam na educação e pagam em todo lugar. Não é por aí. A pérola principal, mais uma vez, é pisada, é pisoteada, é abortada. E nós não vamos assistir mais isso de camarotes. Porque quero dizer uma coisa para vocês, e que tenho dito todos os dias. Vocês nunca me viram em rodinha de esquina, e nem vão me ver. Mas a gente sabe que todos hoje, que tem esse tempo, que tem essa oportunidade de bater papo aqui e acolá, é sempre as mesmas discussões, do jeito que está não pode ficar. Mas nós precisamos sair agora dessa zona de conforto. Do jeito que está não pode ficar mesmo. Nós precisamos buscar melhorias. Nós precisamos mudar a regra do jogo. E a gente só vai conseguir mudar a regra do jogo entrando para o meio do jogo e mostrando que a pedra do xadrez pode ser movida assim. E que ninguém mais é cabrestado não. E que não é chegando com dinheiro e distribuindo remédio em conjuntos habitacionais e chamando pobre de miserável, de cego e de ignorante que vai se conseguir ganhar a eleição, mas não. Chega, nós temos um povo trabalhador que precisa ser respeitado. Chega do voto de curral, porque é assim que eles entendem hoje e é assim que eles continuam entendendo. Haja visto que, se tudo correr como vem se programando, teremos o pior dos retornos que essa cidade já teve. E nós não vamos assistir de braços e mãos cruzados, não. Quem já esteve aí e nada fez, não vai voltar, porque nós não vamos deixar. De jeito nenhum. E que depois não falem que falou asneira. Porque quem ficou preso a domicílio, quem ficou preso em casa, não pode querer vir fazer hoje cantar de galo que vai mudar a regra do jogo, porque teve tudo na mão e não fez. Não venha com voto de cabresto, não venha agora para os conjuntos habitacionais mostrar a cara e dizer que pode fazer, porque foi o pior das histórias dessa cidade. Então vamos analisar. É hora de começarmos a mobilização. É hora de começarmos a olhar para frente, de mostrar a cara. É hora de começarmos a avaliar as administrações. É hora de buscarmos as melhorias e a cidade dos nossos sonhos. E é isso que nós precisamos. Não tem mais como deixar quieto. Outra coisa que muito tem se questionado é o acesso ao portal de transparência. Que a lei diz que todos têm direito a acessar o portal da transparência e que lá ele tem que ser transparente. E na nossa cidade não é. Na nossa cidade só coloca no portal da transparência aquilo que eles querem. Por quê? Qual que é o medo? Qual que é o medo de mostrar? Estão com medo de mostrar o quê? Por que não jogam a realidade no portal da transparência? Eu não consigo entender. O dinheiro é do povo, as despesas é para o povo ou em prol do povo, ou ao menos deveria ser isso. Mas alguém esconde? Esconde por quê? O que é que tem que ninguém pode ver? Não consigo entender. Os gastos com a educação são exorbitantes.
Os gastos com a saúde são assustadores. Enfim, não há um setor da administração pública hoje que não se gaste exorbitantemente. E isso não sou eu que estou dizendo, não. É o próprio Tribunal de Contas que está dizendo nos seus 2 últimos relatórios de 2017 e 2018. O que subiu a folha de pagamento? Essa foi uma pergunta que me fizeram essa semana, que levou a folha de pagamento a estourar todos os limites prudenciais. Todos os limites prudenciais. Que o suportável, o tolerável era 54%, nós chegamos a 57,8%. Foi aumento de salário? Não! Não! O salário hoje do servidor é miserável. Foram os contratos terceirizados, dos grupinhos, da panela, que ficam bajulando a administração pública. Então estão tirando dos servidores públicos para poder pagar campanha ainda? Será que é isso? Eu não quero acreditar que seja. Ou são compromissos de curral que não acabaram de cumprir ainda? Então não dá mais. Não dá mais. Vamos para as propostas, para os projetos. É isso que o povo precisa. Vamos investir esse dinheiro jogado fora, com as torneiras abertas, com as tetas abertas. Investir naquilo que é de vocês e fazer essa cidade uma cidade linda, maravilhosa, como nós já vimos no passado. Porque hoje não está difícil fazer. Basta ir buscar, basta agir com amor, basta administrar com amor, basta não perder o foco da pérola principal, que é o povo. Basta. Vamos pegar um pacote exorbitante de bomba. Vamos, tenho consciência disso. Tenho consciência disso, mas também tenho consciência de uma coisa que os senhores e as senhoras podem ter certeza. Quem fez a conta vai pagar a conta. E vai pagar a conta sem dó. Porque não foi o meu dinheiro que foi o dinheiro dos senhores, foi o dinheiro do povo de Irapuã que foi mal administrado. Foi o dinheiro do povo de Irapuã, aquele dinheiro seu, que você paga de imposto no supermercado, no açougue, na energia, na água, no combustível, nos impostos, porque ele é devolvido para ser feito, e isso está sendo jogado fora, e aí não dá para aceitar mais. Então, precisamos urgentemente fazer mais uma reavaliação e ter como foco as melhorias. E eu vi que tem um comentário aqui que a CPI está esquecida. A CPI não está esquecida. A CPI está sendo muito bem zelada, muito bem conduzida pelo presidente da Câmara, que merece o meu respeito e que merece o respeito de toda a comunidade de Irapuã, porque ele não se acovardou, está seguindo adiante, está honrando com seu papel constitucional, e eu não tenho que puxar o saco de ninguém, porque todos sabem que se for preciso também eu apontaria, mas está sendo digno do cargo que ocupa. Está fazendo valer o princípio da Constituição, o princípio da investigação e do poder que lhe foi confiado. Diferente de alguns vereadores que estão se acovardando, que anunciam por aí que certo ou errado votam onde mandar. Esses sim estão se acovardando, e esses sim nós vamos estar de olho. E esses sim, se for preciso, eu vou dizer o nome aqui. Porque são públicos, são servidores públicos. Ótimo! Questão das lombadas que adotam as faixas de pedestre elevada. Excelente, Luiz Augusto. Excelente observação. E já coloco isso também no nosso plano de trabalho, porque na realidade a sua colocação, a sua observação, a lombada elevada de respeito à passagem de pedestres, ela acaba saindo muito mais
barato do que a própria lombada em si. Agradeço as sugestões e eu gosto das sugestões. Eu sou um bom aluno, eu gosto de aprender com todos os senhores, porque eu tenho certeza que cada um que me acompanha, com cada um que nós batemos papo, nós aprendemos a cada dia. A cada dia. Porque é bacana isso. Cada um de nós vivemos um momento, cada um de nós vivemos uma área, e esse encontro de ideias, esse encontro de experiências, isso é bacana. Essa é a administração verdadeira, a administração pública. É quando o gestor público ouve a pérola, é quando o gestor público senta no meio das pérolas para colher dela aquilo que tem de melhor. E eu acredito ainda na administração coletiva, porque eu não mando. Prefeito não manda, prefeito administra, e administra para todos. E é assim que nós pretendemos nos nossos projetos. É assim que nós colocamos nos nossos projetos que as coisas precisam ser participativas. Vocês não têm noção quanto tenho visitado de cidades dentro do estado de São Paulo, em outros estados. Ontem estive no estado de Minas, em 2 cidades que assessoro lá, 2 próximos. Quantas coisas boas, quantas coisas lindas tem para gente fazer aqui. São coisas que não vai exigir financeiramente nem a metade do que se joga fora hoje em dia. São coisas maravilhosas, coisas que levam a gente a sonhar, e sonhar alto, porque todos nós somos sonhadores. E como já disse e volto a repetir, Irapuã é a cidade dos nossos sonhos. Quem mora aqui não quer ir embora. E os mais jovens que foram embora, foram a trabalho, tenham certeza que eles pretendem voltar. É aqui que eles vão terminar a vida. Porque todos amam essa cidade. Todos nós temos amigos, nós que nascemos aqui, que crescemos aqui, temos amigos que foram embora, que foram viver a vida, que têm seus comércios, que têm suas profissões, mas que nunca deixam de dizer a palavrinha mágica: quando eu me aposentar eu volto para cá. E isso é lindo. E eu farei tudo para que quando vocês voltarem para cá, vocês encontrem uma cidade linda e que vocês possam, no planejamento real, sentir essas mudanças a cada dia e que vocês possam, amanhã, olhar no meu olho e nos encontrarmos aí e eu possa ouvir de vocês: você realmente cumpriu com aquilo que assumiu o compromisso. Porque eu não vou fazer promessas mirabolantes. Eu estou na administração pública há 25 anos. Eu acompanho prefeitos de várias cidades. Eu sei o que é possível fazer. E volto a repetir: quando se faz certo, não dá errado. Agora, quando faz errado, aí dá errado. Não tem jeito. E vejo que de tudo isso que a gente sonha, de tudo isso que a gente vê, é possível fazer, e hoje, com muito mais tranquilidade. Por quê? Vejam bem que bacana, e essa é uma história que talvez muitos não saibam. E nós temos o nosso pré-candidato, o Wellington Gonçalves, que está acompanhando a gente, e que tem excelentes projetos, que tem excelentes propostas, e que depois eu tenho certeza que vai me ligar para confirmar se é isso mesmo, e se não for também ele vai me ligar para dizer que não é. Que é o seguinte: a prefeitura, ela é detentora de um patrimônio razoável, né? A prefeitura do município, o prédio, vamos dizer assim mais claro para todos entenderem, o prédio da prefeitura, as praças, exceto a Praça da Matriz, ela é da prefeitura,
Os prédios que são utilizados pela prefeitura é da prefeitura, porém, num determinado tempo da administração pública, houve-se a necessidade de algumas adequações. E o Estado, para sua garantia, começou a exigir que os municípios apresentassem as suas escrituras. Ok? Bacana até aí, um direito do Estado de apresentar as suas escrituras e dizer, olha, isso aqui de fato está registrado no cartório e pertence ao patrimônio público. Tamanha surpresa foi que nada do que era patrimônio do município constava escritura em nome do município. Imaginem só, aí se não acerta começa a perder as verbas de reforma, de manutenção, disso e daquilo. E o ex-prefeito correu atrás e praticamente gastou quase uma administração inteira, se não 1,5, para poder colocar ordem na casa. E o fez com carinho, porque se não fizesse, seria impossível de concluir algumas obras, inclusive seria impossível de conseguir alguns recursos. E ele fez, e fez bem. Então essa parte documental está excelentemente 100%. Todos os nossos prédios hoje têm escrituras. Todos os nossos prédios, todos os nossos bens municipais têm as suas escrituras, graças ao empenho do ex-prefeito, que dedicou grande parte do seu tempo e que poderia ter empurrado com a barriga também, como muitos empurraram. Mas ele o fez. E fez, não pensando na administração dele, fez pensando nas administrações sucessórias, aquelas que viriam depois, e que infelizmente não valorizaram. Porque há um mal nesta cidade, um mal que se chama política do mal, que não se entra aqui para dar sequência àquilo que é bom. Porque nós precisamos aprender isso. Se você fez uma casa e eu compro a sua casa, ou eu assumo a administração da sua casa, eu tenho todo o direito de melhorar essa casa. De colocar um quarto, de colocar uma sala, de fazer uma varanda. Agora eu não tenho o direito de chegar lá e arrebentar tudo, só porque foi você que fez. Aí não é administrar coisa pública, aí é jogar coisa pública fora. E assim nós vimos acontecer. Assim nós vimos acontecer com as árvores que foram plantadas, com as plantas da entrada da cidade, com as plantas que haviam na Praça da Matriz. Que aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Não foi dinheiro do ex-prefeito. Não foi ele que pagou do bolso dele. Aquilo lá ele fez para o bem de todos, para que as praças ficassem bonitas, floridas, porque assim como eu, ele também gosta de flores, mas aquilo foi pago com dinheiro do município. Ninguém se preocupou. Ninguém foi lá para perguntar quanto custou e quem pagou. Simplesmente mandaram arrebentar com tudo, a bel prazer. Arrebentaram até a guia de sarjeta. Vocês se lembram disso? Agora, por quê? Só para dizer que foi o ex-prefeito que fez. E se o ex-prefeito fez, não serve para mim. E não é assim. Os enfeites de Natal estão colocando aqui, exatamente. Nossa cidade foi visitada por vários canais de televisão, graças a um trabalho que veio sendo feito por um grupo de moradores, com um projeto mirabolante do ex-prefeito, que foi juntando, que foi agregando, que foi fazendo. E vocês se lembram que os canais de televisão, na sua maioria, estiveram aqui. Porque a nossa praça, os nossos enfeites de Natal, eles foram considerados um dos mais belos da região de São José do Rio Preto e Araçatuba. Recebemos muitos elogios. Nossa cidade, na questão do município verde, nós tivemos uma pontuação excelente junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E vocês sabem o que aconteceu. Todos vocês sabem o que aconteceu. Isso foi jogado fora, como se fosse lixo.
E esse jogar fora como se fosse lixo, naquele momento, não estavam jogando fora algo que de fato era lixo e algo que de fato fosse inservível. Estavam jogando fora as conquistas de um ex-prefeito. Esse era o prazer. Pronto. Arrancar as árvores é um prazer, porque foi o ex-prefeito que plantou. Então não se dá sequência nas construções, não se dá sequência com amor, não se sonha mais, porque o ódio político sobrepõe a pérola principal. E a pérola principal é cada cidadão, cada cidadã, cada jovem. Essa é a pérola principal. A pérola principal, ela não é simplesmente o financeiro, as benesses, os toques de caixa, os afanhos com os mais chegados. Então, como está dizendo o colega aqui, a politicagem mesquinha, barata, ela tem que acabar. Chega. Passou da hora. E olha o que está dizendo o nosso querido e ilustre, mais competente dos projetistas que tem. Sem município verde e azul, não se tem recursos da secretaria. Então, vejam bem, se nós não temos, não estamos bem no município verde e azul, como que nós vamos conseguir recurso? Então já teremos aí um trabalho dobrado, porque primeiro precisamos colocar o município na linha para depois de pleitear recurso. Deixou de ganhar o caminhão de lixo. E eu já disse na live passada que o município, que este amigo cuida, Juninho é exatamente esse que você conhece. Esse rapaz tem um mérito de tirar o chapéu, porque esse rapaz é responsável por trazer, por montar projetos especiais. E este, meu grande amigo e irmão, que assim nós nos consideramos, porque o nosso respeito é mútuo, simplesmente enquanto eles ganharam 3.500.000 reais, nós ganhamos 145 mil reais, só que foram 2 emendas, graças à conquista do nosso pré-candidato Maurício Palhares, que todos sabem, não tenho por que esconder aqui. Foi graças a 5 minutos que ele perdeu, ou 10, ou 15, ou 20, e fez as suas reivindicações. Graças ao ex-deputado Vaz de Lima, graças à deputada Janaína Pascoal, que olhou com bons olhos, que viu neste rapaz, que viu neste moço a boa intenção de ajudar o município, e pronto, concedeu. E olha, vou dizer uma coisa para você, meu amigo Oswaldo, você é meu irmão, você é meu companheiro, eu preciso de você. Nos nossos projetos, nos nossos planos, no meu projeto de trabalho, no meu compromisso com Irapuã, nós precisamos fazer a diferença. Esse é o meu projeto com o meu povo. Com o meu povo, que é o povo que eu tenho no sangue, porque eu sou de uma família que aqui chegou em 1875. Eu sou de uma família que derrubou suor nesta cidade. E eu daqui não pretendo sair também. Na próxima live, na próxima quarta-feira, nós vamos tratar sobre a educação. E aí vamos demonstrar então tudo aquilo que não foi feito e tudo aquilo que pretendemos, que vou propor a vocês como pré-candidato a prefeito de Irapuã a fazer, se Deus quiser,
assim que as coisas se concretizarem, porque há muito o que fazer. Vocês vão ver quantos milhões foram gastos na educação nos anos de 2017 e 2018. E os professores que me assistem, os pais de aluno que me assistem, que têm conhecimento, se lembram que no ano passado eu questionei uma despesa de R$500 mil para comprar apostilas personalizadas. E nós vamos falar sobre o que o Tribunal de Contas falou sobre isso. E ainda há muito para fazer. Cristiano, você, o moço das compras, pessoa séria, de uma honestidade ímpar. E eu admiro esses meus amigos de Mendonça da administração pública. Isso é bacana. Cristiano, hoje responsável pelo setor de compras, foi um funcionário requisitado por mim quando fui secretário, funcionário de uma integridade ímpar, que sempre agiu com cordialidade, com respeito, com honestidade, o que faz dele hoje um dos servidores mais respeitados. E eu fico feliz em vê-los sempre por aqui, porque olha, Cristiano, eu não canso de dizer dos trabalhos que sempre foram feitos na nossa querida Mendonça. E graças a vocês, que são servidores de carreira, que são servidores que merecem o meu respeito. Por hoje, meus amigos, é isso. Nós passamos um pouquinho do horário. Eu peço desculpas. Mas na próxima quarta-feira, cá estaremos nós. Eu aqui, vocês aí. E vou pedir para vocês, mais uma vez, humildemente, evitem sair de casa. Cuidem de todos aqueles que estão com vocês. De maneira especial, os nossos idosos, que estão mais na linha de risco. Se puderem evitar sair de casa, evitem sair de casa. Não deixem de visitar o nosso comércio local. Não deixem, nosso comércio está aí, de portas abertas. Vai haver, eu tenho certeza, que por parte do governo do estado, algumas mudanças, algumas adequações, mas não deixem de prestigiar o nosso comércio local. Tá? Não é porque o shopping abriu que vocês vão deixar de ir aqui para passear no shopping. Vamos nesse momento nos unir e ficar todos na nossa cidade, que graças a Deus ainda estamos sob controle, né? Perto de cidades até menores que a nossa. Então vamos procurar nos cuidar, né? Um blindando o outro, um segurando na mão de outro. E a gente precisa nesse momento de calor humano. Hoje eu liguei para uma amiga que está com suspeita, e tamanha foi a minha alegria, e tamanha foi a alegria dela, e tamanha foi a alegria dos meus filhos em ver que ela está bem, né? E que a gente se coloca sempre à disposição, porque eu quero que todos fiquem bem. Cada notícia que chega, cada vez que atualizam, isso é difícil acontecer, né? Ultimamente, nos últimos 2 dias aconteceu, mas é muito raro acontecer. Cada vez que atualizam a tabela de casos, o meu coração entristece, porque eu quero que todos estejam bem e que nós, como não contamos até agora que nenhuma morte por Covid-19, possamos continuar assim, né? Rezando por aqueles que perderam seus entes queridos, pedindo a Deus que fortaleça cada um deles, porque o momento é difícil. Nós não podemos jamais achar que isso é engraçado, que isso só acontece na casa do vizinho. Então, vamos evitar, né? Que não aconteça nem com o vizinho de cima, nem com o vizinho de baixo, nem com o de frente, nem com o de trás, e muito menos que aconteça com qualquer um dos nossos familiares. Então, vamos nos ater, evitar sair de casa,
sair o mínimo possível. Né? Quando for sair de casa, vá só um, obedeça uma legislação sanitária. Sigam as regras, usem máscara, usem álcool em gel. Né? Quando passarem pelas barreiras sanitárias, seja aqui, seja em outras cidades, respeitem. Né? Não critiquem, eu já ouvi críticas. Que tem que parar, que tem que medir febre. Sim, eles estão certos, eles estão fazendo a parte deles. Vamos também respeitá-los. Quando for parado numa barreira sanitária, cumprimente-os, agradeça pelo seu bem. Porque para eles também seria muito mais cômodo e mais seguro estar em casa com os seus familiares. Então, peçamos a Deus que nos abençoe, que nos livre e que também abençoe os nossos municípios vizinhos, abençoe o nosso estado de São Paulo e abençoe todo o Brasil. Recebam o meu abraço, fiquem com Deus e até na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite.